o nosso tema. Qual o melhor e maior investimento em uma criança? Você sabe mesmo? Talvez hoje a gente vá desconstruir uma série de pensamentos, né? E que a gente vem reproduzindo há tanto tempo, tanta coisa, e muitas das vezes alguns temas que nós passamos aqui por eles, como a síndrome do imperador, aí a gente vai acabar entendendo exatamente de uma série de coisas, síndrome do Peter Pan, aí talvez hoje vai começar a se encaixar aqui nesse debate de hoje. Qual o melhor e maior investimento em uma criança? Vamos para o debate? A paz de Cristo, meu amigo, pastor Eliel. Saudade de você, saudade de estar aqui. Muito bom poder participar do debate da melodia, um momento enriquecedor para as nossas vidas em primeiro lugar. Amém. Porque a gente recebe o tema e vai estudar, né? Vai pedir a Deus uma direção, saber o que a gente vai dizer e poder estar aqui numa mesa como essa, né, pastor Eliel? Eu aqui do lado do pastor Níger Martins, uma lenda. Meu Deus, que honra, meu pastor, poder estar aqui ao seu lado e aqui de frente com a minha professora de escola dominical. Falando, melodia sempre te dando uma moral, vou te contar. Meu Deus do céu, quando minha professora entrou ali, eu desmontei, acabou pra mim. O que eu vou fazer? O que eu vou falar aqui nessa mesa, pastor Eliel? Coisa boa, né? Irmã Débora, a senhora mora no meu coração. Assim, é um sentimento que eu não tenho como descrever. A senhora faz parte da minha história, da minha vida, tudo que eu sou hoje, o que Deus me permitiu ser e ter, passou pelas suas mãos, pelas suas palavras, passou pela sua atitude em relação à minha vida. Então quero deixar aqui o meu testemunho de gratidão por tudo que a senhora fez por mim, quando eu ainda era um menino, um adolescente. E hoje eu tenho a honra de estar aqui do seu lado nessa mesa de debate. Coisa Muito obrigado. A homenagem é fantástica, até porque amanhã é dia do mestre, dia do professor, e fica bonito. Isso é lindo, né? Isso é um princípio muito bonito de reconhecer, né, que alguém foi importante para a vida da gente. Né? Muito. A gente ninguém nasce sabendo nada, né? Até a mamar, a criança tem que aprender. Então a gente na vida está sempre em formação. E quando é criança, a criança ela é uma esponja, ela vai absorvendo tudo que está à sua volta, ao seu redor. Por isso que é tão importante selecionar o que uma criança assiste, o que uma criança lê, o que uma criança ouve. Hoje a gente vive um tempo de tecnologia em que as crianças estão com celulares nas mãos e os pais não estão sabendo nem o que os filhos estão acessando, o que eles estão ouvindo, vendo. Isso está formando nossas crianças e desinformando também, porque quantas crianças estão hoje passando por processos de dificuldade em relação a seus sentimentos, em relação aos seus pensamentos, porque são bombardeadas de informação e não estão preparadas para esse nível que elas estão recebendo, ficam perdidas. Então essa é uma questão muito séria, muito importante para nós. Nós precisamos refletir sobre isso. Esse tema é um tema de alta relevância, né? Qual o melhor e maior investimento em uma criança? Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que é a educação. As crianças precisam ser educadas, e uma educação plena, uma educação que passa tanto pela educação secular, sim, como pela educação cristã, e principalmente pela educação cristã. Porque eu encontro crianças, pastor Eliel, que não sabem ler de forma efetiva, são analfabetos funcionais. Eu pego às vezes, eu e minha esposa temos 3 filhos, né? Assim como o pastor Níger tem 3 filhos, nós também temos 3. Só que lá em casa a gente resolveu ir dando uma distância maior. Então eu tenho um filho de 21 anos, que é o Gabriel, está terminando a sua primeira graduação. Eu tenho uma filha que faz 17 agora no mês dos bons, né? No mês do outubro, a gente brinca que eu e o pastor Léo fazemos aniversário em outubro. Ela está com 17 no 2º ano, se preparando para a sua graduação, quer fazer medicina. E temos uma caçulinha, raspa do tacho, que eu chamo de Juju Chapa Quente, que é a Júlia, que tem 11 anos, vai fazer 12, vai se batizar ano que vem.
e que está no ensino fundamental. Então eu tenho o ensino superior, o ensino médio e o ensino fundamental dentro da minha casa. Deus me fez professor, não foi à toa, né? Verdade, então tem um negócio sério aí na minha vida com isso. E eu vejo como que é importante a criança ser educada de forma plena, né? Eu recebo coleguinhas, amiguinhas da Júlia lá em casa, falam assim, vamos pegar a Bíblia aqui, ó, vamos parar a brincadeira e vamos ler. Abre a Bíblia aí e vamos ler. O que está escrito aí? Me explica o que está escrito aí. Pastor Nisdi, para minha surpresa, muitas crianças leem e não sabem dizer o que está escrito. Não tem capacidade de leitora. E aí o que acontece com uma criança dessa? Como que ela vai se desenvolver? Como que ela vai aprender? Então, até para ela aprender a palavra, ela precisa ser educada secularmente. Ela precisa aprender a fazer uma leitura decente, uma leitura compreensiva. Senão ela vai ficar olhando para o texto olhando para ela juntando letra, formando palavra, formando frase, e aquilo não faz sentido, não tem significado. Então, eu não tenho dúvida em dizer que a educação plena, ela é o melhor e o maior investimento que nós temos que fazer em nossos filhos. Começa dentro da nossa casa. A minha professora já pontuou isso com um testemunho da sua família. Começa dentro da nossa casa, né? Aí minha pergunta para os nossos queridos ouvintes: você incentiva o seu filho à leitura? Você dá presentes de livros para os seus filhos? Seus filhos vão ao shopping, eles visitam uma livraria, você compra livros para os seus filhos? Esse é um ponto imprescindível. Começa aí. É o primeiro degrau dessa escada do conhecimento que a criança precisa subir na sua vida, e ela vai continuar, nós vamos continuar subindo sempre, essa escada nunca acaba, enquanto a gente estiver vivendo aqui, a gente vai estar aprendendo e a gente tem que se aperfeiçoando. Quem para no meio não fica parado, na verdade retrocede, porque tudo está andando para frente, mas começa por aí. Você investe nisso? Como é que é a sua relação, a relação dos pais com os filhos na escola, pastor Eliel? Você acompanha seu filho? Você sabe o que ele está aprendendo? Você conversa com seu filho sobre a vida escolar? Escola hoje é um perigo. Eu faço alerta aqui. Já vou encerrar, estou falando muito. Mas eu faço um alerta aos pais. Escola hoje é um perigo. Acompanhe seus filhos, converse com eles. Por quê? Porque as escolas estão passando valores que não são cristãos. Essa é uma grande verdade. E valor, educação, quem passa são os pais. São os pais que precisam educar. Então o pai tem que acompanhar o processo escolar do filho, tem que saber o que o filho está estudando, tem que conversar com o filho. Se tiver alguma questão, precisa orientar. Se for necessário, tem de ir à escola. Ele precisa estar presente, pai e mãe. Hoje a gente tem a síndrome dos pais ausentes. Pais que acorda o filho, coloca o filho na escola, só chega de noite, pega o filho, dá comida, bota na cama, acorda no outro dia, bota na escola. E aí? Onde é que acompanha esse processo? Tem que acompanhar, tem que estar presente, tem que participar, tem que saber o que o filho está estudando, tem que saber o que ele está aprendendo. Porque nessa formação, ele vai ser um cidadão, ele vai ser um cristão, ele vai saber se posicionar. Eu vou fazer só uma pergunta e vou encerrar, depois a gente comenta. Os seus filhos participam da escola bíblica dominical? Quero pegar aqui a fala da professora Débora. Segunda-feira, foi um debate de segunda-feira, nós tivemos aqui o pastor Jader Cruz, ele é do Conselho Tutelar. E é triste a frase que ele trouxe, a ideia que ele trouxe de que no lar, onde deveria ser o local de abrigo, o local de amor, o local de aconchego, é o local onde tem mais violência. Onde afugenta exatamente essas crianças, onde são produzidas as maiores violências dentro do lar. Veja que há uma questão disfuncional nesse país, nesse sentido, não, pastor Isaías? Sem dúvida nenhuma, pastor Eliel. Esse é um ponto muito importante e eu diria que o mais importante de todos, porque em outros espaços nós passamos algum tempo, né? Passamos algum tempo na escola,
passamos algum tempo na igreja, passamos algum tempo em relacionamentos sociais com amigos. Isso faz parte da nossa vida, mas é algum tempo. Mas na nossa casa, a gente passa, né, a maior parte do tempo, ou a criança passa a maior parte do tempo. E mesmo que talvez não seja a maior parte, por exemplo, uma criança que vai para uma creche, mas o tempo mais importante da vida dela está na sua casa, está no seu lar, está no relacionamento com seus pais, com seus irmãos. Isso você leva para sempre. O laço familiar, ele é inquebrável. Ele pode até ser negado, mas ele não vai se quebrar. Ele vai permanecer. Então, esse laço ele precisa ser muito bem trabalhado. O lar tem que ser um lugar de amor, de carinho, de cuidado, de atenção, de instrução, de correção também. Hoje a gente vive uma realidade nas famílias em que se não quer mais corrigir o filho. E a correção é um ato de amor. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem ele ama. Então, dentro do lar, a criança precisa ser amparada em todas essas áreas, em todos esses sentidos que compõem a sua formação. Porque se assim não for, a sua formação ela vai ficar com brechas, com lacunas. E nós sabemos o quanto o inimigo gosta de se aproveitar das brechas. Se tiver uma brecha emocional, é ali que ele vai entrar. É ali que ele vai atuar. Nós, numa conferência que tivemos na igreja, uma jovem, ela manifestou, né, um demônio, e nós retiramos para uma sala para poder expulsar e orientar. E durante ali aquele processo de libertação, o demônio gritava exatamente acerca de uma brecha emocional que havia sido aberta dentro da sua família. Ele gritava sobre essa falta de carinho, de apoio, de relacionamento. E a gente teve que trabalhar para libertar para expulsar aquele demônio e depois curar essa ferida para que aquele demônio não voltasse, se aproveitando daquela brecha. Então, essas brechas que ficam dentro do relacionamento familiar, na criança, no adolescente, vão trazer muitos danos, muitos problemas para a vida dessa pessoa. Então, é um fato. Isso que você trouxe é um fato, não tem como fugir. É algo que precisa ser cuidado. As famílias precisam dar mais atenção aos seus filhos. As crianças, principalmente, crianças e adolescentes, precisam de muita atenção, de muita conversa. Outro dia eu fui surpreendido pela minha filha do meio. Ela virou para mim e perguntou assim: pai, qual é a sua linguagem de amor? E aí eu, minha linguagem de amor? Ela é, pai. O senhor não leu o livro? Qual é a sua linguagem de amor? Aí eu tomei aquele baque, né? Falei, deixa eu pensar, né, com a minha linguagem de amor. Aí eu virei para ela e falei, qual é a sua linguagem de amor? Ela nem brincou. Ela falou, minha linguagem de amor é tempo de qualidade. E aí eu olhei para ela, né? E nesse tempo a gente estava saindo de casa de manhã, ela está estudando perto de cada 10 minutos a pé, e eu estava indo todo dia com ela, levando ela até o colégio, depois eu voltava para casa. E ela falou para mim, o tempo que a gente vai caminhando até o colégio é o melhor tempo para mim, porque a gente vai conversando. Então isso serviu de alerta para mim, para minha vida, para minha família, né? E eu quero trazer isso para os nossos ouvintes, para alertar também cada um. Tenha tempo de qualidade, né? Instrua, ensine, com carinho, com amor. Corrija também. A correção não é espancar ninguém, não é sair batendo, não. Mas precisa corrigir. Não pode deixar a criança ou adolescente no erro o tempo inteiro, porque se não corrigir aquele erro, o que vai acontecer? Ele vai se perpetuar. Ele vai virar uma fortaleza na mente daquela criança. Ele vai achar que aquele erro é algo certo. E no futuro, quanto mais demora para corrigir, mais difícil é a correção. Então, que as famílias entendam isso e tenham momentos de instrução, de afeto, né? Ainda dentro de um contexto desse. Outro dia minha filha sentou na sala, pai, vê um filme comigo.
Aí eu, eita glória! Cheio de coisa para fazer, cheio de aula para dar, material para preparar. Vê um filme comigo? Falei, tá bom, desliga tudo aí, vamos assistir um filme, só nós dois, eu e a caçula. Aí ela ainda falou assim, mas eu que escolho. É verdade. Então isso assim é fenomenal. A família é a base de tudo. Não é à toa que o inimigo, que o mundo espiritual do inferno está tentando tanto destruir a família, desvirtuar a família, fazer com que a família tenha configurações que não são configurações que Deus criou, fazer com que a família ela tenha um padrão que não é o padrão divino. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Como você assiste um filme hoje, sabe qual é o padrão da família nos filmes de hoje? São famílias oriundas de um divórcio. Pode observar. O pai separou da mãe, constituiu uma nova família, teve outros filhos. Esse é o padrão da família hoje. É claro que num processo aconteceu, a pessoa não conhecia Cristo, vai reconstruir, vai andar. Isso não tem nada, sou contra isso. Mas existe um padrão divino para a família, para o casamento. Então a família é a base. Uma criança criada, instruída, corrigida, com carinho, numa família, ela se torna um jovem cristão de caráter, como disse o pastor Níger. Um jovem cristão de caráter, de índole cristã, que não se envergonha do evangelho, mas que onde ele está, ele firma a sua posição, ele influencia muito mais do que é influenciado. E certamente um adulto maduro para constituir uma nova família e continuar aquilo que Deus planejou. Muito bom. Pastor Isaías Júnior, da nossa querida DEVEC, na Taquara, em Jacarepaguá, Rua André Rocha, 890, que fica para nós de reflexão, irmão. Meu amigo, já acabou? Acabou. Inacreditável, rápido, olha só. Né? Eu quero deixar aqui, meu amigo pastor Eliel, primeiro uma oportunidade, tá? Eu coordeno polos de uma grande universidade e nós estamos com alguns cursos gratuitos. E pode ser que abençoe a vida de algum dos nossos ouvintes. Então eu vou deixar um número aqui de WhatsApp. Se você quiser ganhar um curso grátis para te ajudar na sua vida profissional, anota aí o número, 21 96 736 8872. Vou repetir. 21 96 736 8872. Vai cair no atendimento automático e você vai poder solicitar os cursos gratuitos da universidade. E o que fica para nós é a importância dos pais na vida dos filhos. Eu acho que é o extrato desse debate, é essa relevância que nós que somos pais temos na educação geral, plena e na educação cristã dos nossos filhos. Não basta, como dizia um jargão antigo, né? Não basta ser, tem que participar.